Fala galera do Debate Bola FC, domingão de carnaval, você deve estar aí pulando, né? Mas assista a hora que você puder assistir. Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente, né? Não tenho o costume de fazer dessa forma, mas como não vai ter live hoje, eu achei importante a gente trazer alguns assuntos que a gente traria na live para debater. Vamos falar aí um pouquinho sobre o Campeonato Paranaense, né? Reta final. Já temos já tem jogo disputado da semifinal, já temos rebaixados definidos, tem preparativo para o jogo da... Agora deve estar rolando a bola, inclusive, eu estou gravando de manhã, mas vai publicar só na hora da live, né? Tá rolando bola também. Vamos falar de Brasileirão, da rodada que passou, da rodada que está por vir. Tem muita coisa legal aí, fica com a gente aí, assiste e não esquece de deixar o like. Bom, primeiro o Paranaense, né? O campeonato mais importante aqui do estado, né? O Paranaense chegou à decisão, conclusão aí dos times rebaixados, né? No final de semana passado, o Maringá conquistou mais uma vitória por 2-0 sobre o Galo Maringá, decretou aí a permanência e, por consequência, rebaixou o Galo Maringá, que tinha subido nesse ano, né? Volta a disputar a Série B do ano que vem. E no meio dessa semana, o Cascavel também confirmou seu favoritismo, venceu o Andraus por 2-1 e, consequentemente, rebaixou o Andraus. Andraus e Galo Maringá, então, vão jogar a Série B do Paranaense 2027. O Maringá e o Cascavel permanecem na primeira divisão. Maringá que tem vaga garantida na Série C, né, do Campeonato Brasileiro desse ano que vem mesmo, né, que dê tudo errado aí, se ele for rebaixado, ele vai ter a Série D para jogar. Torcemos aí para que ele pelo menos fique na C, né, ou até consiga alçar voos maiores e subir para a Série B. Ano passado fez um campeonato bem interessante para o primeiro ano de Série C. Achei boa o campeonato do Maringá, achei que ele poderia, até no final ele faltou um pouquinho de gás para conseguir chegar entre os 8 classificados, faltou acho que 1 ou 2 pontos só. Mas ainda assim foi uma campanha muito interessante. Torcer para que esse ano ele consiga o acesso, mas de qualquer forma já tem calendário nacional garantido para o ano seguinte, né? O Cascavel, que esse ano vai jogar a série D, vai ficar na dependência aí da questão do ranking, né? Porque como ele não ficou entre os classificados diretos, vai depender do ranking para entrar na Série D. Também tem aquela situação da Copa Paraná, né? A Taça Paraná esse ano, a princípio, vai ter uma vaga na Série D também. Temos que ver como é que fica essa questão. Mas, de qualquer forma, o Cascavel, para esse ano, tem calendário nacional. Para o ano que vem, não está garantido ainda. Lembrando que, para esse ano, ele já conseguiu essa vaga aí graças ao acesso, né? À subida do time do Maringá. Se não fosse por isso, não teria nem conseguido esse ano. Ainda falando de Paranaense, né? As semifinais começou ontem com um jogaço, né? Um grande jogo de futebol. Curitiba, o Operário, atual campeão paranaense, né? Bicampeão paranaense, mas atual campeão, enfrentando o maior campeão paranaense, o Coritiba, né? Com 39 títulos. É um jogo muito bom, de 2 tempos bastante distintos. O Curitiba, que botou força máxima, surpreendeu até alguns analistas aí vinham falando em time misto, né, em mistão, talvez um time com alguns reforços. Não, foi o que tinha de melhor e acho que acerta, tá? Acho que valoriza o campeonato, respeita o Operário e garante um resultado que tem volta, né, que tem jogo da volta. Primeiro tempo, o Curitiba foi bastante superior ao Operário, venceu com naturalidade por 2-0, poderia até ter feito mais gols. O Luizinho mexeu no time no intervalo, conversou e mexeu, né? Não só a conversa, mas também as mexidas, e surtiu efeito. A entrada do Herbert, principalmente, surtiu bastante efeito, melhorou demais o time do Operário no segundo tempo, que foi para cima e conseguiu buscar um empate. Um jogaço, um jogão de bola, 2-2. Um jogo que, como todo jogo, né, teve algumas polêmicas de arbitragem. O Curitiba reclama bastante, principalmente do pênalti, né? Assim, honestamente é um lance duvidoso, tá? É um lance de interpretação. Eu não marcaria. Eu acho que o jogador, o Jaci, ele tá em queda, né? Ele tá caindo, ele cai sobre a bola, o braço toca, de fato toca a bola, mas o braço dele tá, na minha percepção, em posição natural de quem tá caindo, né? Tu leva o braço à frente para se proteger, a bola bate no braço dele. Agora, tem muito analista de arbitragem que acha que a posição natural é as mãos para trás, né? É a mão de prisioneiro algemado, né? O zagueiro jogar com as mãos para trás. Para mim não é natural, mas tem muito analista de arbitragem que acha que o natural é tu colocar a mão para trás ali e tal.
dá para interpretar das duas formas, tá? Dá para interpretar como involuntário, como eu acho que foi, não teria marcado nada. Dá para interpretar que ele leva a mão até a bola, mas, né, naquela situação de movimento para proteção da queda, né? O fato é que os dois, o atacante o Gaúcho, né, e o Jaci, eles trombam ali, um lance que é de jogo, é normal, disputa de espaço, né? O Jaci acaba caindo e cai sobre a bola, pênalti. Duvidoso, mas tá marcado. E os torcedores do Operário reclamam bastante a questão do gol anulado, né? Logo depois desse gol, que foi o gol do 2-1, né, o gol de pênalti do Bosquilha, o 2-1, o Operário cresceu, a torcida veio junto, foi para cima, e logo na sequência, no lance seguinte, tem o cruzamento do Ebert e o gol marcado, anulado em campo pelo Bandeira e confirmado pelo VAR, porque a bola teria saído, né? Eu confesso que eu não consegui ter a certeza de que a bola saiu completamente. O ângulo da câmera não favorece, inclusive o ângulo que o VAR disponibiliza é pior do que o ângulo da câmera da transmissão, né? A câmera da Gaúcha está melhor posicionada que a do VAR. Na câmera do VAR eles mostraram o lance pausa, né, para você, onde seria o momento de você ver que a bola realmente sai totalmente, e a bola nem aparece. O jogador do Operário encobre totalmente a bola. Mas parece, tá? Não dá para as imagens, não dá para dizer mais do que parece. E a regra diz que se não tem uma imagem conclusiva no VAR, tu vai com a decisão de campo. A decisão de campo do Bandeira foi pela anulação. Detalhe, né? O Bandeira muito mal posicionado também, correndo, né, atrás, dá para ver ele na imagem, que ele está correndo atrás com um ângulo também pior do que o da imagem, pior do que o da câmera. Não dá para ter certeza se saiu completamente. Lembrando, né, que se tiver um risquinho de bola em cima da linha, bola dentro, né? Enfim, 2-2, achei o jogo muito bom, achei o resultado maravilhoso para quem é amante do futebol, porque o jogo da volta vai pegar fogo. E tem outro jogo agora, né, acontecendo agora, que é o Londrina e Atlético Paranaense. Londrina jogando em casa e reclamou nas redes sociais, postou nas redes sociais aí que foi bastante menosprezado durante a semana, né, por conta do favoritismo atribuído ao Atlético Paranaense, que eu acho que quando você considera camisa, o favoritismo do Atlético Paranaense é indiscutível. Mas levando em consideração que, mais uma vez, e aí é opinião minha, de forma equivocada, né, o Atlético não vai levar nem o treinador, né, você vai com um time alternativo, uma mescla de reservas que não estão sendo utilizados no principal, com o time de aspirantes, né, nem o treinador, o Daír Hellmann, quis ir para o jogo, desvalorizando o jogo, desvalorizando o campeonato, mais uma vez, o Atlético Paranaense. Eu não consigo ver todo esse favoritismo, tá? Eu acho que vai ser um jogo equilibrado, e a minha opinião é que o Londrina vence. Acho que o Londrina vence o jogo em casa, abre vantagem. Agora, se vai classificar, vai depender muito de como vai ser o jogo da volta também, né? Porque o Atlético, provavelmente no jogo em casa, vai botar o seu time principal, e aí a gente viu o time principal do Atlético jogando contra os paranaenses e não teve chance dos paranaenses, né? Vamos ver. Para hoje, a minha torcida está na vitória do Londrina. Depois a gente fala mais sobre o próximo jogo. Falar também de Brasileirão. Vamos falar de Brasileirão rapidinho. Rodada 3. A rodada 3 que foi essa semana, né, no meio de semana, que tivemos o empate do Curitiba por 3-3 com a Chapecoense. O Curitiba jogou muito bem, surpreendeu pela forma agressiva como o Seabra montou o time e jogou os 90 minutos buscando o gol. Teve chance para fazer mais gols, inclusive acabou sendo castigado em duas, principalmente no primeiro e no último gol, né, falhas individuais que resultaram aí no empate em 3-3. Acabou sendo um empate com um gosto amargo, mas ponto fora, ponto conquistado contra um adversário que vai lutar contra o rebaixamento, né? E o Atlético Paranaense venceu jogando em casa o Santos por 2-1, jogo que começa com um pênalti daquele jeito, né? Um pênalti bem brasileiro, bem discutível, né? Tem um toque nas costas ali, mas sinceramente eu não marcaria, eu não vejo intensidade. E o jogador brasileiro, ele é um jogador vagabundo, né? Ele aproveita a incompetência do VAR e a fragilidade da arbitragem. Qualquer coisa eles estão se jogando na área, né? Tem jogador aí que está especialista em mergulhar na área, acha que é um piscinão de ramos. Mas enfim, pênalti marcado, pênalti convertido. O Santos buscou o empate numa pichotada do goleiro Santos, né? Deu um balão para cima, ganhou o leitão, mas a bola continuou lindo, rondando a área, acabou aproveitando para fazer o gol. Jogo de muita intensidade, muita trocação de dois times que vão mesmo brigar para não cair, né? Dois times que vão lutar lá embaixo o ano inteiro.
E no último lance acabou que o Atlético, numa bola, um chutamento, né, nem cruzou nem chutou, do Esquivel, o Viveiros conseguiu desviar e venceu o jogo com gol aí nos acréscimos do segundo tempo, 2-1, manteve o 100%, está pulando na tabela, está lá na 5ª posição. Daqui a pouquinho nós vamos trazer a tabela também. E importante, na verdade, nessa fase é somar pontos. E o Atlético Paranaense conseguiu vencer 2 times que vão lutar com ele lá embaixo, né? O Internacional na primeira rodada, agora o Santos na terceira rodada. A segunda rodada do Atlético não jogou ainda, vai jogar no meio desta semana, o jogo em casa novamente contra o Corinthians. Jogo que será disputado aí com as torcidas apenas crianças, idosos, PCDs e mulheres, em função de uma punição, vamos chamar de punição, né? Os brigões lá do Atletiba, que mais uma vez o STJD passou pano para o Atlético, não tem punição nenhuma, vai ter renda igual, vai ter torcida igual. Puniu só o sócio homem, que não vai poder participar, não vai poder assistir o jogo, o torcedor homem não vai poder ver o jogo. Os demais vão estar liberados para ir, normalmente sem prejuízo nenhum para o clube, sem prejuízo nenhum para aqueles brigões, né, que também fizeram bagunça lá. Está na hora dos órgãos aí de fiscalização do futebol, especialmente o TJ Paraná e o STJD, começar a punir de fato o bandido, o brigão, porque senão não dá, né? Mas de qualquer forma é um jogo interessantíssimo, vamos estar ligados aí, vamos fazer todo o acompanhamento depois. Bom, tabela então, demais jogos, né? O Vitória perdeu em casa por 2-1 para o Flamengo, Mirassol e Cruzeiro empataram 2-2, Atlético Mineiro e Remo empataram 3-3, São Paulo ganhou do Grêmio no Murumbis por 2-0, Vasco perdeu em casa para o Bahia 1-0, Fluminense venceu o clássico contra o Botafogo 1-0, Corinthians venceu o clássico contra o Red Bull Bragantino 2-0 e fechando a rodada, Internacional 1, Palmeiras 3 lá no Beira-Rio. Esses jogos aí da terceira rodada, com isso nós temos aí 4 times dividindo a liderança, Palmeiras, São Paulo, Fluminense e Bahia, com 7 pontos, todos eles já com 3 jogos. Na 5ª posição vem o Atlético Paranaense, que é o único time 100% na Série A, com 6 pontos. O Curitiba, com um empate fora de casa, subiu mais um pouquinho, escalou ali, foi para a 9ª posição, 4 pontos. Mesma pontuação do Flamengo. A zona de rebaixamento nesse momento abre com o Internacional. Também temos Vasco, Santos e Cruzeiro. Olha que interessante, né? 4 times da zona de rebaixamento nesse momento são os grandes, considerados grandes do futebol brasileiro, do G12, né? Todos eles com 3 jogos, 1 ponto apenas, nenhuma vitória. A rodada foi bem interessante aí, tivemos alguns resultados importantes para os times do Curitiba e do Atlético Paranaense, principalmente aí com a confirmação de que Vasco, Santos e Internacional vão disputar lá embaixo. O Cruzeiro eu acho ainda que não, tá? Eu acho que o Cruzeiro consegue se organizar, tem elenco para isso, tem um Tite no banco também, tem treinador para se organizar. Internacional, Vasco e Santos, confirmando aquilo que nós já imaginávamos, vão se juntar aí à briga junto com Remo, Vitória, Curitiba, Atlético, Chapecoense, né? Vão se juntar aí nessa briga pelos 45 pontos. Para fechar, vamos falar de Paraná, né? O Paranazão, que está na expectativa aí do início da Série B do Paranaense, marcado já agora, definido o jogo para o dia 27 de fevereiro, estreia do Paranazão contra o Prudentópolis. Paraná que essa semana anunciou mais contratações, já vinha anunciando desde a semana passada, nós comentamos na live, né? E agora anunciou mais alguns, acho que estamos com um grupo formado, ou pelo menos indicativo aí de que não deve mais ter mudanças, né? Para o gol temos João Cabral, Gabriel Viale e Murilo, laterais direito o Kaique, Arthur Ian, laterais esquerdos André Vinícius, Bruno Dipe e Eltinho, zagueiros Eduardo, Leonardo, Lorenzo e Thiago Dombrowski, na volância tem Otávio, Pato e Clayton, o meia, só temos um por enquanto, Gabriel Pfeiffer, e no ataque Liliu, Gustavo Sagui, Pablo, Adriano e Rua Lima. Esse é o pelotão aí do Paraná que está treinando forte junto com o Tcheco, se preparando aí para a estreia no dia 27. Aqui no canal nós vamos estar acompanhando tudinho.
e você não perde nada. Paraná aqui lançou planos de ingressos e plano de sócios. Você, torcedor paranista, eu sei que tem bastante torcedor paranista aqui no canal. Bora lá, bora valorizar, bora ajudar o clube precisa, né? Nós queremos tanto que ele tenha time, para ter time tem que ter dinheiro. Se você puder, vá lá, se associe, tem planos a partir de 19, né? A partir de R$19,90 tem planos bem interessantes. O Paraná conta muito com a sua torcida para conseguir voltar à elite do paranaense. Beleza?